Metabolismo do M icterícias. Quando falamos na síntese do M, falamos num conjunto de patologias as chamadas porfirias. Agora, na degradação do M, concretamente na formação da bilirrubina, podem surgir outro tipo de patologias, ou se quisermos um sinal clínico, que é chamada icterícia. Icterícia corresponde, no fundo, a uma hiperbilirrubinémia, ou seja, aumento da bilirrubina no sangue, habitualmente superior a 1 mg por decilitro, chamada icterícia ou jaundice em inglês. Corresponde a uma coloração amarela dos tecidos por acumulação da bilirrubina, que se pode notar, muitas vezes fala-se a nível da pele, que muitas vezes pode, em função da acumulação de bilirrubina, vai ficar com um tom amarelo-limão, mas se começar a acumular muito, parte desta bilirrubina pode ser oxidada a biliverdina, e, portanto, começar a aparecer mais uma cor maçã esverdeada, pela tal acumulação dessa biliverdina. No entanto, o local onde se começa a ver com mais facilidade é na esclerótica, que tem particular apetência para a bilirrubina, permitindo, ficando amarela para valores superiores a 3 mg por decilitro. As causas de icterícia são muito diversificadas. Genericamente podemos dizer que ocorrem ou por excesso de produção ou por algum processo de alteração na sua excreção. E assim, se considerarmos o excesso de produção, concretamente quando ocorre hemólise, por exemplo, numa anemia hemolítica, o que vamos ter é um aumento da degradação do M dos eritrócitos, que estão a ser degradados, o que faz aumentar a bilirrubina e esta será transportada para o sangue. Esta bilirrubina é uma bilirrubina que é insolúvel, que está ligado à albumina e, portanto, corresponde a um aumento da chamada bilirrubina indireta. Em princípio, e se o fígado estiver a funcionar direito, e agora nestes casos vamos ver patologias simples, neste caso o que vamos ter é que esta bilirrubina vai sendo captada pelo fígado, vamos ter um aumento da captação pelo fígado, mas que naturalmente não chega a aumentar no fígado porque ela vai sendo conjugada e o que vamos ter é claramente um aumento da bilirrubina conjugada a nível hepático, que se estiver tudo a funcionar direito, vai haver também um aumento do seu transporte, apesar de ser um transporte ativo, ela vai sendo transportada e vai aumentar a bilirrubina na bile. Claro que poderíamos ter alguma aqui a escapar, mas vamos considerar o caso mais simples, em que o fígado estará tudo a funcionar bem, portanto ele está a conseguir despachar este aumento da bilirrubina. O que acontece é que há muita que está a entrar para o sangue, e daí o seu aumento. Esta bilirrubina conjugada aumentando na bile, quando a bile depois for para o trato gastrointestinal, vai aumentar também a nível do trato gastrointestinal. Ela vai ser desconjugada, o que faz aumentar a bilirrubina desconjugada, que naturalmente também vai aumentar aquela que será a fração reduzida a urobilinogénio. E, como tal, a fração que é oxidada a urobilina ou reduzida a estercobilinogénio e também a fração que depois será oxidada a estercobilina. O que isto vai provocar é o aumento dos urobilinogénios nas fezes e, portanto, umas fezes muito mais escuras. Atenção que as fezes escuras, a única causa não é o aumento do urobilinogénios. Por exemplo, se tivermos uma dieta muito rica em ferro, ou se estivermos a tomar comprimidos que contenham ferro, as fezes também vão aparecer mais escuras. Como há este aumento dos urobilinogénios a nível intestinal, também vai aumentar a fração que era captada
ou que era absorvida, o que faz aumentar o urobilinogénio no sangue portal e, portanto, a porção do urobilinogénio que era reabsorvida pelo fígado e também aquela porção que era colocada na bile, o que também volta a aumentar faz aumentar esta circulação enterohepática de urobilinogénio. Eventualmente também pode haver o aumento desta circulação enterohepática de bilirrubina. Como houve este aumento de urobilinogénio no sangue, também vai haver mais urobilinogénio que escapa a esta primeira passagem hepática e, por isso, aumenta o urobilinogénio no sangue e, como tal, o urobilinogénio que é filtrado e que será excretado na urina, levando assim ao aparecimento de urobilinogénio na urina e a uma urina aparentemente mais escura. É fácil, fica assim fácil de perceber porque é que normalmente se caracteriza a anemia hemolítica por um aumento da hemoglobina, da bilirrubina indireta e aumento de urobilinogénio na urina. Como disse, isto nunca é sempre assim linear. Podemos ter, eventualmente, se esta bilirrubina conjugada não for toda colocada na bile, um aumento também da bilirrubina conjugada. Mas, habitualmente, o principal sinal é este aumento da indireta. Uma outra situação que é muito parecida com esta é o que acontece na icterícia neonatal. Chamada icterícia fisiológica do recém-nascido e que ocorre nos primeiros dias de vida, após o nascimento, tem fundamentalmente duas causas, ambas fisiológicas. A primeira é que o sangue fetal, a hemoglobina fetal, é uma hemoglobina que tem maior afinidade para o oxigênio do que a hemoglobina materna. E, portanto, após o nascimento, vai haver uma destruição maciça de eritrócitos para a substituição daquela hemoglobina fetal pela hemoglobina do adulto. E isto leva a um aumento da produção da bilirrubina. Ao mesmo tempo, também antes do nascimento, o fígado executa fundamentalmente uma função hematopoética e após o nascimento é que começa a ter a sua função as suas funções típicas do adulto. E, portanto, existe também um fígado imaturo cuja capacidade de conjugação ainda não está completamente desenvolvida. E por isso é natural, após o nascimento, as crianças sofrerem de icterícia. Se essa icterícia não ultrapassar valores relativamente altos, portanto, se não for uma icterícia baixa, genericamente abaixo de 15 mg por decilitro, apesar de que as normas podem ir mudando, se os valores não forem muito altos, a criança poderá ter alta e, em princípio, apenas haverá que ir observando as fezes e verificar que esta icterícia desaparece. Normalmente até vai desaparecendo. Quando não desaparece, podemos ter uma situação grave, porque a bilirrubina é particularmente neurotóxica, especialmente nesta fase em que o sistema nervoso central está a acabar de desenvolver e pode levar a uma lesão cerebral, a um edema cerebral que pode ser irreversível até levar à morte. É o chamado kernicterus, que é bastante perigoso. Aliás, esta deficiente função hepática ajuda a perceber porque é que numa primeira fase as fezes das crianças, bem, inicialmente são escuras devido aos restos que ficaram do parto, mas nos primeiros dias são muito claras, porque no fundo, se o fígado não está a conseguir conjugar e excretar a bilirrubina, temos poucos urobilinogénios nas fezes e daí ter as tais fezes muito claras e, portanto, ser também importante que a mãe vá vigiando a cor das fezes, que deve naturalmente ir escurecendo, sinal que o fígado começa a conjugar e a excretar a bilirrubina na bile e ela começa a aparecer nas fezes.
Para além destas situações de icterícia por excesso de produção, temos outras por alteração na excreção, concretamente por alteração a nível do fígado. Tipicamente uma hepatite. Hepatite pode ter várias causas, pode ser alcoólica, pode ser por cirrose, pode ser não alcoólica, pode ser devido a vírus, os vírus da hepatite A, B, D, ou doenças autoimunes, ou ainda por administração de fármacos que sejam hepatotóxicos e, portanto, possam interferir com a função hepática. O que pode levar a diferentes formas na apresentação das alterações. E, portanto, irei falar sempre de uma forma genérica. Globalmente, como referi, se temos uma hepatite, temos algum problema a nível hepático. E ele pode estar a afetar qualquer dos passos que ocorrem aqui. Se estiver a interferir com a conjugação ou com a captação, é natural que possa subir a bilirrubina indireta, a bilirrubina não conjugada. Mas muitas vezes não é este o principal, a principal parte afetada não é ou a difusão ou a conjugação, porque parece haver vários processos de entrada da bilirrubina e há várias enzimas que fazem a conjugação, e muitas vezes o principal mecanismo que vai ser afetado é o transporte ativo, que fica diminuído, como estamos aqui a ver esta representação. O que faz com que aumente a bilirrubina conjugada no fígado, que, porque não vai ser toda colocada na bile, vai ser transportada para o sangue, fazendo aumentar a bilirrubina conjugada, ou se quisermos, a bilirrubina direta no sangue. Portanto, muitas vezes na hepatite temos um aumento simultâneo da bilirrubina direta e indireta. Claro que porque esta bilirrubina é solúvel, vai ser filtrada, vai aumentar a bilirrubina na urina e, portanto, vamos ter uma bilirrubinúria. Reparem que há pouco, quando referi a anemia hemolítica, não tínhamos bilirrubina na urina, era o aumento de urobilinogénio na urina. Como há menos bilirrubina na bile, ela vai diminuir, o que faz com que diminua a bilirrubina a nível do trato gastrointestinal e, portanto, diminui aquela que foi desconjugada e aquela que vai sendo reduzida ao urobilinogénio, bem como as urobilinas, o estercobilinogénio e a estercobilina. Como consequência, vamos ter diminuição do urobilinogénio nas fezes e, portanto, fezes mais claras. Há pouco tínhamos fezes mais escuras. Podemos ainda considerar que se diminuem os urobilinogénios, a bilirrubina, irá diminuir a reabsorção da bilirrubina, bem como a reabsorção ou absorção do urobilinogénio. Portanto, vai diminuir esta circulação enterohepática de bilirrubina, bem como esta circulação enterohepática do urobilinogénio e também a fração que potencialmente poderia ser filtrada na urina, o que nos vai diminuir também os urobilinogénios na urina. Isto será tipicamente o quadro de uma hepatite, com aumento da bilirrubina direta e indireta, bilirrubinúria, fezes mais claras por diminuição do urobilinogénio nas fezes e também, eventualmente, uma urina mais clara. Claro que isto é sempre uma forma muito genérica, porque poderá não estar tão afetada esta primeira parte e, portanto, a bilirrubina indireta até pode nem estar muito aumentada, porque o fígado pode apenas ter comprometido a parte mais de transporte ativo. Pois, como referi, o quadro terá a ver com o tipo de comprometimento
nesta alteração da excreção. No caso de uma obstrução biliar, portanto, a obstrução biliar pode ser ou pela chamada pedra na vesícula, o cálculo renal, o cálculo biliar, ou chamada litíase biliar, ou pode até ser por causa de um carcinoma, por exemplo, carcinoma do colo da cabeça do pâncreas, em que a cabeça do pâncreas está aumentada e vai apertar aqui o canal que permite a excreção, o colédoco, e portanto impedindo assim a excreção. Portanto, no caso de uma obstrução, não temos, ou está muito diminuída, a excreção de bile. O que é que isto leva? Vai, desculpem, vai fazer com que, uma vez que não se o fígado não vai conseguir continuar a pôr a bilirrubina na bile, porque ela acumula e começa a regredir, vai haver um aumento da bilirrubina conjugada que necessariamente vai ser excretada para o sangue. Isto vai provocar um aumento da bilirrubina conjugada no sangue e daí o aumento da bilirrubina direta. Esta bilirrubina conjugada, como é solúvel, vai ser filtrada e, sendo filtrada, vai aparecer aumentada e vai aparecer na urina e temos então bilirrubinúria. Como a bilirrubina não foi colocada, ou melhor, a bilirrubina dificilmente foi colocada na bile e a bile não vai conseguir ser expulsa para o trato gastrointestinal, diminui a bilirrubina conjugada, o que faz com que também diminua a fração desconjugada e, portanto, diminuindo ou ficando praticamente ausentes os urobilinogénios, urobilina, estercobilinogénio e estercobilina. E, como consequência disso, vamos ter uma grande diminuição do urobilinogénio nas fezes, tanto maior quanto maior o grau de obstrução, e umas fezes que às vezes podem estar mesmo completamente sem cor. Claro que neste processo também vai diminuir a recirculação da bilirrubina, a circulação enterohepática, bem como a reabsorção dos urobilinogénios, praticamente não vai existir, e portanto desaparece esta recirculação enterohepática de urobilinogénios e bilirrubina e também praticamente não vai existir urobilinogénio na urina, que será sempre, a maior parte das vezes, muito, muito clarinha. Espero ter ajudado a perceber o que faz a distinção entre uma obstrução, uma hepatite ou uma anemia e ajudar a perceber o porquê destas situações de icterícia. Para além destes exemplos assim mais que habitualmente são dados e que eu dei de uma forma genérica, ainda temos várias outras possíveis causas de icterícia e que irei salientar aqui algumas delas. A primeira, chamada síndrome de Gilbert ou o síndrome de Crigler-Najjar, que são dois síndromes diferentes em que está comprometida a glicuronoconjugação. O síndrome de Gilbert, a glicuronoconjugação está reduzida a 10-30% do normal e o que faz com que haja genericamente, quer num caso quer no outro, o aumento desta bilirrubina indireta. Normalmente no caso do síndrome de Gilbert, muitas vezes o valor só está até está dentro do limite e é uma doença mais ou menos benigna, em que em situações de maior stress o indivíduo aparece com icterícia, mas que depois normalmente acaba por se resolver. Já no síndrome de Crigler-Najjar, conforme temos o tipo 1 ou o tipo 2, no caso do tipo 1 há uma deficiência muito acentuada das várias enzimas
responsáveis pela glicuronoconjugação e muitas vezes há quase ausência, o que acaba por muitas vezes levar a uma icterícia neonatal muito exacerbada e às vezes mesmo levar à morte. No Crigler-Narra 2 também há uma icterícia neonatal muito exacerbada, mas muitas vezes é possível tratar e responde bem à administração de fenobarbital, que, como eu referi no metabolismo, na síntese da bilirrubina, no metabolismo da bilirrubina, ele ativa as enzimas que fazem glicuronoconjugação. Temos depois outro problema, que é o chamado síndrome de Durbin-Johnson, em que está afetada esta MRP2 ou ABCC2 e que vai impedir que haja a excreção da bilirrubina para as fezes, para a bile. Normalmente, como esta bilirrubina é conjugada, o que temos é uma situação de aumento da bilirrubina direta e uma bilirrubinúria, mas habitualmente não é uma doença particularmente grave, porque com esta bilirrubina já está solúvel. Temos depois umas fezes habitualmente muito claras. Outro síndrome é o síndrome de Rotor, que não está ainda muito bem conhecido, mas que parece afetar os canalículos biliares, fundamentalmente os genes responsáveis por alguns dos transportadores, concretamente este OATP1 e os transportadores responsáveis pela reabsorção quer da bilirrubina, quer dos urobilinogénios. E por isso vamos ter um aumento dos urobilinogénios, com uma urina bastante escura, muito rica em urobilinogénios, mas também normalmente é uma doença que não parece ser de grande repercussão. E pronto, espero ter ajudado a perceber os vários tipos de icterícias e de por que mecanismo é que aparecem aumentados ou diminuídos as bilirrubinas direta e indireta, ou globalmente a bilirrubina total, e também a relação com os urobilinogénios, quer na urina, quer nas fezes. Muito obrigado pela vossa atenção e se gostaram, façam like.